Últimas notícias de Columbus, Ohio. Há acusações pelos assassinatos de Spencer e Monique Tepe na véspera dos funerais. O ex-marido de Monique Tepe está preso pelos assassinatos. Tenho os detalhes. Bem-vindos à edição extraordinária de Direito e Crime. Sou Angelette Levy. Os assassinatos de Spencer Tepe e sua linda esposa, Monique Tepe, devastaram suas famílias. Os pais de duas crianças pequenas, de 1 e 4 anos, foram mortos a tiros em sua casa, em um bairro no centro de Columbus, no meio da noite, enquanto aquelas criancinhas dormiam. Segundo a polícia, isso aconteceu nas primeiras horas da manhã de 30 de dezembro, entre 2 horas e 5 horas. A história causou choque em todo o estado de Ohio e no país. Um dentista e sua esposa, dona de casa, assassinados, provavelmente enquanto dormiam, encontrados mortos a tiros em seu quarto. Mais de uma semana após os assassinatos, o ex-marido de Monique Tepe está sob custódia. O Dr. Michael McKee, cirurgião vascular, foi casado com Monique por pouco tempo em 2015 e se divorciaram com um juiz particular. Mas, pelo que entendi, Michael McKee não queria desistir, apesar do casamento ter durado pouco tempo. A declaração juramentada em apoio às acusações de assassinato afirma: em 30 de dezembro de 2025, às 9 horas e 57 da manhã, os patrulheiros de Columbus foram enviados para verificar o bem-estar do Dr. Spencer Tepe, que não havia comparecido ao trabalho. Policiais encontraram o Dr. Tepe e sua esposa, Monique Tepe, mortos na residência com ferimentos de bala. Duas crianças pequenas também estavam na casa. A ambulância 7 dos bombeiros de Columbus atendeu ao chamado e confirmou a morte das duas vítimas às 10 horas e 11. A equipe 2 da unidade de homicídios da polícia de Columbus foi acionada e iniciou a investigação. Na investigação, as detetives identificaram uma suspeita pelas câmeras de vigilância do bairro. A suspeita recaiu sobre um veículo que chegou pouco antes e saiu logo após os homicídios. Detetives identificaram melhor o veículo e o ligaram a Michael McKee. Os detetives localizaram o veículo em Rockford, Illinois, e encontraram provas de que McKee o possuía antes e após os homicídios. Agora dê uma olhada neste vídeo de vigilância. A polícia de Columbus divulgou isso no início desta semana, pedindo para que qualquer pessoa que reconhecesse a pessoa neste vídeo ligasse para eles. É muito provável que a polícia de Columbus acredite que o homem andando pela rua em um beco, na área da casa dos Tepe, seja Michael McKee. Michael McKee está, neste momento, sob custódia em uma cadeia em Rockford, Illinois. É a cadeia do condado de Winnebago. Ele terá que ser extraditado para Ohio para enfrentar essas acusações de assassinato. É um caso absolutamente devastador. Os filhos pequenos de Monique e Spencer Tepe estavam chorando quando amigos do casal estavam na casa. Eles chegaram para ver como estava esse jovem e lindo casal, se perguntando onde eles estavam. Após Spencer Tepe não aparecer no trabalho, descobriram horrivelmente que haviam sido assassinados. Os Tepe serão sepultados no domingo. Então, o Law and Crime continuará acompanhando esse caso e trará qualquer nova informação conforme o caso se desenrolar. Confira as últimas novidades do caso em Ohio, os assassinatos de Spencer Tepe e Monique Tepe, que seguimos de perto. Agora, quando se trata de quanta informação a polícia divulga ao público durante uma investigação como essa, especialmente uma investigação tão pública quanto essa está ganhando destaque nacional. Só é possível especular sobre a estratégia de relações públicas da polícia, porque divulgam certas informações e não respondem a algumas perguntas dos jornalistas. A grande questão é: quão perto estão de pegar o assassino? Parece que neste momento, apenas aqueles de dentro, as pessoas do departamento, sabem a resposta para essa pergunta. Este é o novo vídeo da câmera corporal que Columbus acabou de enviar ao Law and Crime e mostra o policial que foi enviado para fazer uma verificação de bem-estar na casa de Spencer Tepe, depois que ele não apareceu para trabalhar em seu consultório odontológico. O policial verificou a propriedade, bateu na porta, não viu nada e foi embora. Mas, segundo o chefe de polícia, ele foi ao endereço errado. Isso foi por volta das 9h30,
cerca de 20 a 30 minutos após o chefe de Spencer Tapp ligar dizendo que algo estava errado porque ele não apareceu no trabalho. Cerca de meia hora depois, outro telefonema. Ao 91, relatou ter encontrado o corpo de Spencer Tapp na casa do casal em 30 de dezembro. Já faz mais de uma semana que tentam achar quem matou Spencer e Monique em casa, com os filhos presentes, em 30 de dezembro. Grande parte permanece um mistério, mas a chefe de polícia de Columbus fez alguns comentários públicos e, pelo que ouvimos, ela não disse diretamente se o público ainda está em risco. O que isso revela sobre o estágio da investigação policial? Vamos falar sobre isso e também sobre o que a chefe de polícia teria dito sobre a voz que você ouve nessa ligação. Olá, Oi, aqui é do 190, recebemos uma ligação desligada. Tudo bem? sim, desculpa, eu estou bem. Tem certeza? Sim, estou bem, desculpa. Ok, você está chorando. Precisa de polícia, bombeiros ou médicos? Não, eu estou bem, eu prometo. Eu só estou emocionado. Então essa foi uma ligação para o 911 que foi obtida primeiro pela Fox News Digital. E alegaram que essa ligação foi feita em abril. Às 2h45 de terça-feira, do endereço do Tapp, uma mulher relatou ter tido um desentendimento com seu homem. Não tem. Eu nem sei se... Posso perguntar, por que você ligou para o 190 em primeiro lugar? Tipo, a gente teve uma discussão. If I didn't got into it, but Eu estou bem, eu prometo. Alguma vez chegou a ficar físico? Não. Vocês só discutiram, ninguém se agrediu. Sim. Tudo certo, tenho as informações e posso avisar os policiais para irem ao seu endereço. yes, Se algo mudar... Ligue pra gente de novo. Tudo bem? O chefe confirmou à mídia local o que o cunhado de Spencer contou aqui no Law and Crime esta semana. Além disso, a voz feminina na ligação não é de Monique Tapp, mas o chefe também está contando para os veículos de mídia locais um pouco mais de contexto sobre de onde essa ligação pode ter vindo e se essa ligação pode ser importante para a investigação. Agora, a maior informação que temos até o momento sobre essa investigação e o que foi divulgado ao público pela polícia é este vídeo. A pessoa de interesse caminha por um beco atrás da casa de Spencer e Monique na madrugada de 30 de dezembro. A polícia continua pedindo ao público para ver se alguém tem mais vídeos. Entre 2 e 5 horas da manhã do dia 30 de dezembro, esse é o período que a polícia acredita que Spencer e Monique foram mortos. Agora, você pode ver no vídeo que eles divulgaram, mesmo sendo granulado, pode haver algumas pistas a serem tiradas dali, porque você vê que essa pessoa parece ser um homem. Eles vestem calças cinza, sapatos e casaco pretos, enquanto andam por esse beco à noite. Foi numa manhã de terça-feira, com cerca de 20 graus no dia antes da véspera de Ano Novo. Agora você vê que essa pessoa de interesse não olha para a câmera, talvez de propósito. Esse beco é um local por onde se pode dirigir. Ele dá acesso às garagens atrás dos sobrados onde Spencer e Monique moravam. Esta é uma imagem de drone do vídeo de casamento dos Tapp. Foi filmado pelo cunhado do Spencer. E você pode ver o beco dos fundos e esses sobrados que parecem bem novos, todos enfileirados. Novamente, os Tapp viviam em uma dessas casas. Agora, a pessoa de interesse mantém a cabeça baixa, sem olhar para cima. Não se sabe se eles sabem das câmeras atrás das casas ou nas garagens enquanto andam na rua. Isso fica claro no vídeo da pessoa de interesse. É uma câmera Nest, então não é como uma câmera oficial da polícia que está ali. Mas é o tipo de coisa que alguém coloca nos fundos da sua casa. Se estiverem preocupados com alguém tentando arrombar a garagem ou mexendo no lixo deles. Essa pessoa de interesse. Além disso, ela tem alguns maneirismos que você espera que alguém assistindo a esse vídeo perceba. Parece que ela pode ser um pouco cambota. A polícia reforça que esta é apenas uma pessoa de interesse e não sabe se é quem cometeu o assassinato ou quem procuram. O chefe de polícia disse à mídia local que essa é realmente apenas uma pessoa que estava na área naquele momento.
onde eles estão realmente concentrando a investigação. Essa pessoa pode ser apenas alguém andando pela rua, depois de talvez passar um tempo em um bar que fechou tarde. Uma semana em que muitas pessoas estavam de folga do trabalho por causa dos feriados. Nós não sabemos, mas você sabe. Considere as circunstâncias. Isso é suspeito. E também não ouvimos nada. Se alguém viu esse vídeo, talvez reconheça que é ele andando pelo beco. Talvez estivesse indo para casa depois de um bar ou algo assim. E ainda assim, dias depois desse vídeo, que está sendo exibido nas notícias e na internet, ninguém apareceu dizendo: "Ei, aquele era eu. É um grande mal-entendido. Não sou quem vocês procuram." Mesmo assim, até agora, sou a pessoa de interesse que a polícia quer ouvir nesta investigação. Agora, eu quero falar sobre algumas novas informações que nós descobrimos nessas entrevistas para a imprensa local que o chefe de polícia de Columbus concedeu aos veículos de mídia em Ohio. Vamos te atualizar sobre como está a investigação, pelo menos até esse momento. Então, até o dia em que eles foram mortos. Spencer e Monique Tepe, esse é um casal que parece estar vivendo a vida que muita gente sonha em ter. Eles são um casal jovem, com uma família jovem, moram em ótima casa, cercados por pessoas que os amam. A família os chama simplesmente de Tepe. Eles adoravam receber pessoas em casa, eram o tipo de pessoas que gostavam de reunir todo mundo. Este é o vídeo do casamento deles. Foi gravado em 2021, aparentemente nos degraus da casa, onde eles foram encontrados mortos. Este sobrado em Ohio agora. O casal tinha 2 filhos, de 4 e 1 ano. Infelizmente, não há boas notícias, pois 2 pessoas perderam a vida. Essas 2 crianças perderam os pais, mas não se feriram quando eles foram mortos. O casal também tinha um cachorro. É um Golden Doodle que, assim como as crianças e o animal, não ficou ferido. Agora estão com familiares dos Tepe, enquanto a polícia investiga. Spencer tinha um excelente emprego como dentista em um consultório em Atenas, Ohio, e parecia realmente amar o que fazia. Cara, parece que ele viajava muito até o consultório, né? São cerca de 120 quilômetros de Columbus. A biografia dele, no consultório odontológico, diz que ele se formou na Ohio State em 2017. Ele tinha um diploma de doutor em cirurgia dentária. Ele amava o trabalho, mas era apaixonado pelos Ohio State Buckeyes e também adorava os Cincinnati Bengals. Foi lá que ele cresceu e gostava de jogar golfe, viajar e ficar com a família. Agora, Spencer era casado com Monique Tepe. Um obituário conjunto foi publicado em homenagem aos dois, mencionando que Monique cresceu em Worthington, Ohio, um subúrbio ao norte de Columbus. Ela cresceu jogando futebol, era corredora e, assim como o marido, se formou na Ohio State. E foi lá que ela fez o mestrado em educação infantil. Durante a faculdade, ela trabalhou em uma creche. O obituário diz que ela era uma mãe dedicada, conhecida pelo sorriso, risada contagiante, coração carinhoso e personalidade vibrante. O obituário afirma que Spencer e Monique eram a alma da festa. Eles se conheceram online e se casaram em dezembro de 2020. Sabe, é que, enquanto estamos cobrindo essa história, é muito difícil compreender como isso pôde acontecer, porque era um casal, e isso continua me chamando a atenção. O quanto esse casal era amado por sua generosidade. Eles tinham uma família em crescimento e perdem a vida dessa forma. E dá para perceber que muitas pessoas os amavam, só pela quantidade de ligações para o 190 feitas por preocupação quando Spencer não apareceu no trabalho. Polícia de Columbus, técnica 107. Oi, sim. Eu gostaria de pedir uma verificação de bem-estar de uma pessoa na casa dela. Então, se você tem acompanhado essa história conosco, sabe que essas ligações para o 911 foram feitas no dia 30 de dezembro. Elas começaram por volta das 9 horas da manhã. Nesse momento, Spencer não foi ao trabalho. Porém, o chefe de polícia de Columbus trouxe uma informação importante sobre o atendimento às ligações para o 911. Vamos falar disso em breve. Spencer, que trabalha comigo, não veio trabalhar hoje e não conseguimos contato com ele ou com a família. Ele não apareceu para o trabalho. Correto? Ok? Então você tem problemas de saúde? Não. E ele tem sido confiável. Não conseguimos contato com ele, a esposa, a família ou qualquer morador da casa.
There's two kids in the home. Eu estou na Flórida, eu sou o dono do negócio. Fui informado pelos meus funcionários que ele não estava no trabalho e ele é quem administra o escritório. Então, a primeira ligação que recebemos foi do chefe do Spencer. Ele disse ao atendente que estava de férias na Flórida e começou a receber ligações dos colegas de trabalho do Spencer porque o Dr. Tepp não apareceu. Vocês receberam mais alguma coisa, tipo ligações sobre ele ou algum acidente de carro ou algo assim? Não, às vezes as pessoas simplesmente não aparecem no trabalho. Quero dizer, talvez ele esteja doente, não sei. Mesmo que o atendente diga que é comum as pessoas não aparecerem, talvez porque dormiram demais ou estão doentes. O chefe do Spencer está tão insistente e preocupado nessa ligação, dizendo que o Spencer não é o tipo de pessoa que falta ao trabalho sem avisar ninguém. Eu só sei que ele é o mais responsável. Sempre chega no horário e avisaria se houvesse algum problema. E eu simplesmente não sei como dizer isso de outra forma. Tipo, estamos muito, muito preocupados porque isso não é nada típico dele e não conseguimos entrar em contato com a esposa dele, o que provavelmente é ainda mais preocupante. 20 minutos depois, às 9h22, um policial chegou, mas ninguém atendeu na casa do casal. Agora é a parte da história em que recebemos um contexto importante para discutir. Amigos preocupados dos Tepp, então vão até a casa do casal, e dizem que ouviram as crianças dos Tepps dentro da casa. Isso foi por volta das 10 horas da manhã. Ok, qual é a emergência aí? Polícia ou médica? Talvez ambos, não sei. Acho que estou sendo chato. Recebemos uma chamada, bateram várias vezes nas portas da frente e dos fundos, mas ninguém atendeu. Ninguém atendeu. Ouvi crianças lá dentro e acho que uma gritou. Mas não conseguimos entrar agora. Não sei se preciso arrombar a porta ou apenas entrar na casa. Ok, você estava lá fora quando a polícia estava lá? Eu não estava. Acabei de chegar aqui faz uns 5 minutos. Vamos enviá-lo de volta para você. Você recebe outra ligação do trabalho do Spencer. Nosso chefe não apareceu para trabalhar. Não conseguimos contato com ele há 3 horas. Estamos no local e podemos ouvir, ok? Eu falei com alguém lá. Ok, só quero garantir que alguém ligue. 5 minutos depois, a outra ligação. E essa é a ligação em que um amigo diz que viu o corpo de Spencer Tepp. Já recebemos várias ligações sobre isso. O que mudou desde a última pessoa com quem falei? Tem um corpo, tem um corpo. Tem um corpo dentro. Sim. Ok, espera um segundo. Deixa eu te colocar na linha com o médico. Ok, fica na linha. Agora, enquanto a pessoa espera, dá para ouvir o que parecem ser crianças pequenas ao fundo, os filhos dos Tepp. Mais uma vez, essas crianças não se machucaram. Tem um corpo. Nosso amigo não atendia o telefone. Tentamos por um tempo e ao chegarmos aqui ele parece estar morto. Claro. Ele está deitado no chão, ao lado da cama, em seu próprio sangue. Não posso me aproximar, eles perceberiam. Ok, claramente dá pra ver que ele não respira. É tipo... Meio que sabe porque dizem que ele parece. Não forma poça? Eu não consigo olhar. Ok, tudo bem, eu entendo. Certo. E quando foi a última vez que alguém falou com ele? Tipo, sim, ontem. Eu acho que foi ontem. Certo, quantos anos ele tem? 37. Ele é usuário de drogas ou algo assim? Não. Tudo bem, só achei uma idade muito jovem. Sim, eu entendo a resposta. Ok, tudo certo. Agora estamos a caminho. Esse amigo preocupado viu o corpo de Spencer dentro da casa. O carro faz barulho. Eles ouvem as crianças. Todd, você ouviu uma gritar. Agora estamos recebendo outra ligação dizendo que há um corpo lá dentro. Da Esther, até o café. Quando a polícia entrou na casa, eles encontraram Spencer morto, assim como a esposa dele. A WS IQX TV diz que o Dr. Tepp foi baleado várias vezes e Monique tinha pelo menos um tiro no peito. A polícia não informou se encontrou a arma do crime. Eles não acreditam que isso seja um caso de homicídio seguido de suicídio. Segundo relatos, a polícia encontrou algumas cápsulas de munição 9mm na cena do crime. Claro, isso é uma evidência fundamental. Isso pode nos dizer muito sobre o assassino, não só como evidência, mas você também tem que pensar. Se essa pessoa sabia como a polícia investigaria esse crime e como funciona a investigação da cena do crime,
Por que ela deixaria essas cápsulas de munição para trás? Quero comentar o que o chefe de polícia de Columbus falou sobre a resposta inicial às ligações para o 911, pois há um contexto importante. A chefe de polícia de Columbus, Elaine Bryant, concedeu entrevistas individuais para a mídia local em Ohio ontem. Ouvimos uma lei sobre crimes. Contatamos a chefe para saber se queria participar do programa. E ela respondeu em entrevista. Isso é da 10 Televisão em Columbus, que ainda não identificou um suspeito até agora. Sobre as ligações para o 911 quando ouvi a primeira, o atendente falou. Um policial foi à casa do Tepe após receber uma ligação de preocupação porque o Dr. Tepe não apareceu. Achei um pouco confuso como o policial não encontrou nada. E ainda assim, o amigo que ligou e apareceu pouco tempo depois acaba entrando na casa e encontrando o corpo do Spencer. Mas eles falam sobre ouvir as crianças do Tepe dentro da casa. E minha pergunta era, por que o policial não ouviu nada disso? O chefe de polícia informou à mídia local, em Columbus, que o policial foi ao endereço errado. Este é o vídeo da câmera corporal que o Law and Crime recebeu na sexta-feira. Neste vídeo, o policial assobia, se aproxima, bate na porta da casa, não é atendido, verifica a propriedade e vai embora. Agora, o Columbus Dispatch está informando que a casa para onde ele foi fica na Summit Street, e essa rua é paralela à rua onde Spencer e Monique Tepe moravam novamente. Seria cerca de meia hora depois disso que a pessoa que ligou para o 911 diria que encontrou o corpo de Spencer Tepe. Então a polícia respondeu depois disso. E com certeza essa história tomou um rumo completamente diferente. O chefe contou à 10 Televisão que o homem que ligou para o 911 e disse ter visto o corpo de Spencer, na verdade, entrou na casa e o encontrou. Então isso significa que essa pessoa teve acesso à casa dos Tepe agora. Os corpos dos Tepe também teriam sido encontrados em um quarto no segundo andar. Ainda não está claro o motivo desses assassinatos. O chefe afirmou que a polícia ainda busca imagens de câmeras de segurança de residências ou comércios próximos. Qualquer coisa que possa ser uma pista para resolver esse caso, mas eles dizem que o público colaborou e forneceu muitos vídeos, e os detetives estão analisando cada minuto desse material. Agora, também há uma câmera da polícia posicionada perto da casa dos Tepe. O chefe foi questionado sobre isso e se essa câmera registrou algo relacionado ao caso. O chefe não respondeu diretamente a essa pergunta, apenas disse que continuam analisando inúmeras dicas, evidências e vídeos que chegam do público agora. O chefe também falou sobre aquela ligação para o 911 que foi feita meses antes, em sua entrevista ao Columbus Dispatch, o jornal. Essa foi a ligação que acabou viralizando. A Fox News Digital divulgou isso. É uma garota chorando, dizendo que teve algum tipo de discussão com o namorado, o marido, como ela diz, o seu homem novamente. Isso foi de acordo com a Fox News Digital. Sim, ok, desculpa. Parece que você está chorando. Precisa de polícia, paramédicos ou algo do tipo? Não, eu estou bem. Provavelmente eu estou emocionado. Temos também esse áudio, supostamente gravado em 15 de abril, às 2h45 da manhã. 15 de abril caiu numa terça-feira. A ligação é dessa mulher, emocionada durante a discussão ao telefone. Ela diz que ela e o marido discutiram, mas também diz que está bem. Então, a polícia acaba cancelando o envio de um policial para a casa. A central afirma que quem ligou não informou o nome. Então, não há informações sobre quem é ou para onde foi. Mas, novamente, o chefe disse que a voz que você ouve não é a de Monique Tepe. Na verdade, a ligação pode nem ter partido da casa dos Tepe, pois o chefe explicou que, em bairros densos com várias torres de celular, como onde os Tepe vivem, isso pode ocorrer. Uma ligação de celular pode ser feita a até 30 metros de distância. Essa ligação pode ter sido feita perto da casa dos Tepe, mas não necessariamente dentro dela. O chefe também afirmou ao Columbus Dispatch que não havia registros de chamadas do endereço ou envolvendo os Tepe. O chefe segue pedindo paciência durante a investigação.
Ela diz que o departamento está sendo o mais transparente possível, enquanto continuam mantendo a integridade da investigação. Recebemos agora o comandante aposentado de detetives do Departamento de Polícia de Chicago, Will Sveller. É sempre ótimo tê-lo no Law and Crime, e você tem sido essencial para nos ajudar a entender essa história enquanto ela se desenrola. Antes de entrarmos no que a chefe disse nessas entrevistas individuais, parece que ela concedeu algumas delas para veículos de mídia locais. Como está o clima no Departamento de Detetives em Columbus com o passar dos dias? Eles estão seguindo todas essas pistas. Pela entrevista com o chefe, eles já têm pistas e seguem uma direção nisso. Como detetive, você só quer focar no seu caso sem distrações externas e é aí que a supervisão se torna importante. Meu trabalho como supervisor era dar aos meus detetives todas as ferramentas de que precisavam para que pudessem fazer o trabalho deles. E eu cuidava de todo o resto. Assim, eles faziam o trabalho deles. E eu acho que o chefe fez bem em ir, e o vice-chefe também fez bem em ir à televisão. É porque eu acho que, se você olhar, sabe, houve um certo silêncio. Você quer que a polícia invista mais tempo investigando e resolvendo crimes do que respondendo perguntas da mídia. Há muita especulação, principalmente online, sobre o que pode ter acontecido. Duas informações se destacaram para mim, confirmadas por ela em algumas emissoras de mídia locais. Foi o Canal 10 que disse que os tapis foram encontrados no andar de cima, em um quarto, ou seja, no segundo andar. E que a pessoa que ligou para o 911 quando você ouve essa ligação, e quem retorna a ligação dizendo que há um corpo aqui está realmente dentro da casa. Antes, achava-se que talvez tivessem visto pela janela, mas eles realmente entraram na casa. O que isso significa para eles? Então, obviamente, eles conhecem essa pessoa, quem quer que tenha entrado na casa conhece essa pessoa bem o suficiente para saber onde está uma chave ou saber o código para entrar na casa. Então, agora é um amigo bem próximo. Eu também fiquei um pouco confuso quando ouvi as ligações para o 911, porque parecia que um dos que ligaram disse: ouço bebês chorando, mas não posso entrar. Minha dúvida, é a mesma pessoa que ligou dizendo estar invisível no segundo andar? Se não, por quê? Isso é um pouco contraditório com o que aconteceu, porque se você está lá, sabe disso. Você está tirando as crianças de lá. Essas coisas ainda estão meio indefinidas para mim e não entendi direito quando ouvi as ligações para o 190. Sim, isso influenciou, pois lembro quando ouvi a ligação para o 190, o que se relaciona com o que vamos discutir. O policial inicial foi para a casa errada, aparentemente, mas porque dava para ouvir as crianças ao fundo da ligação e eu não tinha certeza se era como se elas estivessem na porta. A pessoa que ligou para o 190 está do lado de fora. Então ainda restam algumas dúvidas quanto ao tipo de disposição do local e a gente vai acabar entendendo todo esse contexto, sabendo que os tapis estavam no quarto deles, porque antes, quando falaram que não houve arrombamento, parecia que alguém tinha ido até a casa, que eles tiveram algum tipo de conversa, e talvez até tenham tido, mas agora estamos pensando, segundo a polícia, entre 2 e 5 da manhã, no quarto, no andar de cima, então, potencialmente, estavam dormindo quando isso aconteceu. O fato de ela também estar no andar de cima, parece que os dois foram baleados no quarto. Mas aí tem essa parte de não ter arrombamento, né? Enquanto você reúne as peças do que pode ter ocorrido, como essas informações influenciam seu pensamento. Quero dizer, a ausência de arrombamento é uma parte enorme disso. O estado da casa é uma parte enorme disso. A localização dos corpos também são partes muito importantes. E isso sugeriria que a pessoa tinha conhecimento de, primeiro, como entrar na casa e, segundo, em qual quarto os TPs estavam. Possivelmente sim. Isso meio que sugere que talvez seja alguém que conhece pelo menos a disposição da casa, ou certamente o código para entrar, ou que tinha algum tipo de relacionamento com os TPs. É isso que eu acho. E você sabe, a maior informação que temos até agora é essa pessoa de interesse. No vídeo, a pessoa anda pelo beco, sem olhar para a câmera, talvez escondendo o rosto. Mas a polícia foi bem clara na entrevista que o chefe deu à mídia local, de que eles têm pistas, como se tivessem recebido dicas. Os detetives estão analisando o vídeo agora, tentando descobrir as coisas. Uma parte de mim pensa, e se for você? Não sabemos se eles têm mais vídeos dessa pessoa. Minha dúvida é, por que não divulgar mais? Se realmente tem. Se eles realmente têm tantos vídeos como dizem, talvez não tenham mais nenhum do cara. Mas se tiverem,
Por que esconder essa informação? Boa pergunta. Se escondem essa informação, deve haver um motivo. Talvez não queiram dar pistas sobre quem investigam e não apenas manter o público no escuro. Então, novamente, ter apenas uma informação como essa, só uma pessoa andando pelo beco atrás da residência, parece que deveria haver mais. Há câmeras por toda parte, sabe? Tem no serviço que eu tenho com minha campainha, aquele negócio de campainha. Há um app de bairro onde se alguém anda de lado na rua, logo alguém comenta: "Ei, tem alguém na rua?" Sabe o que eu quero dizer? Então, eles devem ter um motivo para segurar essa informação. Ela sugeriu isso ao dizer: existem coisas que não podemos contar porque comprometeria a investigação. Outra pergunta que sempre surge em coletivas de imprensa, e talvez tenha sido uma jogada estratégica fazer uma entrevista individual com um jornalista por um tempo, em vez de abrir para todos, porque aí você teria pessoas de todo lugar da mídia perguntando e gritando perguntas. A pergunta é: existe? A pergunta é: a comunidade está segura? Sempre surge essa dúvida, o que, na minha opinião, coloca as autoridades em situação difícil quando a mídia questiona. Porque a questão é: vocês sabem quem é essa pessoa? Foi um caso isolado ou algo como Jack, o estripador, com alguém à solta, e você deveria ter medo. Se você mora em Columbus, Ohio, sabe que alguém pode entrar em sua casa à noite. Não quero soar sensacionalista, mas o fato de não terem dito isso, nem confirmado, se foi um incidente direcionado, o que isso te diz? Você está certo sobre isso. E olhando para alguns detetives da internet dizendo: "Ei, haviam 9. Alguém tentou invadir a casa semanas ou meses antes, batendo forte na porta. Isso tem relação?" Se não responder ao público, eles seguirão investigando. A ligação para o 190 dessa casa em 2025. Tudo isso é especulação, pois ninguém sabe. E a corda bamba que você tem que andar como supervisor nessa situação, ou seja, quando você está na aplicação da lei, é: o que vamos contar ao público? Como acalmar a mente do público? E, aliás, se você acha que tem alguém lá fora fazendo essas coisas, você absolutamente conta isso ao público. É por isso que eu acredito que eles têm algumas pistas bem concretas. Sim, e certamente essa é a esperança. Agora, você sabe, uma semana depois, e aí você também sente que eu fico voltando nisso. Tipo, essas são todas casas recém-construídas, todo mundo tem. Não todo mundo, mas tipo muitas dessas casas. Você consegue ver como um vizinho, quem fez o vídeo, parece ser de uma câmera Nest. No vídeo, vimos que os Tepp tinham uma câmera de campainha Ring na frente, então você pode se sentir confiante. Há ainda o vídeo da polícia, mas o chefe não confirma se a câmera estava funcionando ou se gravou algo. A última ligação, divulgada ao 911, disponível online, foi feita por quem chamou a polícia, entre 2 e 5 da manhã. Dizem que foi ali na rua. A Fox News Digital divulgou. Essa pessoa ligou dizendo que alguém bateu na porta dos fundos e depois foi embora. Acho que foi o que a Fox disse. Era uns 3 minutos andando da casa do Tepp. Não sabemos se isso tem relação, mas acho que, numa cidade, uma caminhada de 3 minutos pode mudar rapidamente o tipo de bairro em que você está. E você está em Chicago, uma das cidades mais densas, junto com Nova York. Como lida com essas ligações? Pode ter sido a ligação para o 190 da mulher chorando, mas não se sabe se foi na casa dos Tepp. Depois, outra ligação relatou alguém batendo na porta, dessa vez na área da casa dos Tepp. Tipo, como você filtra isso tudo e sabe que realmente está conectado? E aí, é só isso. Sim, é uma cidade. As coisas acontecem. Você precisa filtrar tudo e pode ter teorias pessoais sobre os acontecimentos, mas como investigador, deve aceitar tudo que surge. E, de novo, isso é trabalho de base, é trabalho de detetive. Você tem que investigar cada uma dessas coisas, tem que analisar tudo isso. É provável que alguém esteja batendo nas portas, checando se pode entrar para cometer um duplo assassinato? Não, isso não é provável, mas você não pode descartar essa possibilidade sem investigar. Como você sabe, há esse grande quebra-cabeça espalhado na sua mesa. Você tenta encontrar as peças e montar o quebra-cabeça até descobrir a verdadeira história. Tudo depende de você. Ou então você fica míope no que está olhando e descarta todas essas outras teorias que aparecem. Provavelmente não é que não haja possibilidade, mas você não pode fazer isso, você tem que investigar. E sobre aquele ponto que você sabe, e essa foi uma das manchetes que saíram das entrevistas que o chefe deu, que foi aquela ligação inicial.
onde acho que é o chefe do Spencer, diz: "Ei, você pode dar uma olhada nesse endereço?" E o policial vai para o endereço errado, e isso não pega bem. Se você acha que eles morreram entre 2 e 5 da manhã, a diferença é de 20 minutos. Quero dizer, tirando a questão da imagem, qual seria realmente a gravidade disso para a investigação? Sim, quanto à investigação, não mudaria o que ocorreu na casa. Mas, do lado humano, as crianças seriam retiradas da cena bem mais rápido. As crianças esperaram lá dentro até serem encontradas. Então, esse é o prejuízo nisso. Você não vai mudar o fato de que essas pessoas estão mortas. O que você pode mudar é o fato de que essas crianças tiveram que ficar lá dentro por mais um tempo. Eu não sei qual é o período exato, mas pelo menos mais um tempo em que talvez elas não precisassem ficar. Isso acontece às vezes. Você vai ao endereço errado, não atende muitas chamadas, só verifica o bem-estar. Você faz o que era para ser feito. Vamos lá? Ele olhou ao redor, verificou o quintal e bateu na porta. Isso é como dizer: estudei muito para essa prova de matemática. Infelizmente era uma prova de história, então você fez o certo, mas no lugar errado. Então quero dizer, isso realmente não muda o resultado, mas muda um pouco a situação para as crianças. Acho que você leu a manchete e pensou: isso não é bom, mas é por causa da linha do tempo. Não parecia que já tinha acontecido. Infelizmente, acredita-se que isso ocorreu à noite, antes da chegada do policial. Fico pensando nas cápsulas de bala. Já perguntei antes sobre as cápsulas recolhidas na cena. Com que frequência isso acontece? Não lembro se já te perguntei. Com que frequência quem comete esse crime tenta esconder provas recolhendo as cápsulas? O fato de terem sido deixadas revela algo sobre quem fez isso? Bem, sim, quero dizer. Já me deparei com vários assassinatos em que as pessoas não ficam tempo suficiente para recolher as cápsulas. Se as cápsulas foram removidas da cena, foi feito por alguém que sabia o que fazia, e isso é algo totalmente diferente de um estranho aleatório que foi planejado e executado de uma certa maneira. Na maioria das vezes, 99% as cápsulas ficam na cena, pois tudo ocorre rápido e eles querem sair logo. Também parece, pelo vídeo da pessoa de interesse, que existe a chance de que fosse apenas alguém que talvez trabalhasse no turno da noite, talvez estivesse em um bar, e o bar fechou. O jeito interessante e letárgico de andar deles me lembra pessoas saindo de um bar enquanto desciam o beco. Aqui estamos, dias depois. Sinto que todos já viram o vídeo, e se fosse alguém pensando: meu Deus, moro nessa rua. Eu só estava voltando da casa do meu amigo. Eu não fiz isso. Você pensaria que essa pessoa se apresentaria à polícia. Segundo entrevistas de ontem, ela ainda é considerada de interesse e a polícia quer falar com ela. O que você entende dessa parte? Que ainda parece muito que é alguém com quem a polícia ainda não fez contato? Algumas coisas, uma delas como policial ou investigador. Nisso você precisa descobrir quem é essa pessoa. Você tem que fazer o que puder para falar com essa pessoa, porque você precisa falar com ela. Se você é essa pessoa e não teve relação com isso, eu sei que a maioria das pessoas não quer participar de uma investigação. Também não quero passar 48 horas numa delegacia. Eu não tive nada a ver com isso. Vou ficar de boca fechada. Acho que você vê isso mais do que gostaria. Sim, e vamos ver o que acontece a seguir. Já faz mais de uma semana. Muita gente procurando respostas. Mas, como você disse, Will, eu realmente espero que a polícia tenha algumas pistas que eles estejam seguindo. Eu sei que eles estão seguindo pistas, mas espero que realmente estejam começando a juntar as peças desse caso. E vamos ver o que acontece a seguir. Comandante aposentado de detetives, Will Sveller, do Departamento de Polícia de Chicago, obrigado por estar conosco no Law and Crime. É um prazer. Isso é tudo no On The Case, do Law and Crime. Inscreva-se no nosso YouTube, Spotify e agora assista no Peacock. Eu sou Chris Stewart, até a próxima.